iniciando mais uma edição do TV Brasilário, programa produzido pela STZ TV UHF, canal 59, Sertãozinho, estado de São Paulo. Você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas visitando o nosso site brasilario.com.br. No mesmo site você pode se inscrever para receber todos os dias e gratuitamente ao Clique em Brasilário, com as notícias nacionais e internacionais das cadeias produtivas do agronegócio. Se você tiver alguma sugestão, converse conosco através do e-mail tv@brasilario.com.br. No programa de hoje, nós vamos ter o privilégio de podermos conversar com Nelson Rocha Augusto, economista e presidente do Banco Ribeirão Preto. Nelson, muito obrigado por quebrar a sua agenda intensa de trabalho numa semana que certamente marcará um marco divisor da economia brasileira, e a gente poder ter um pouquinho da sua experiência, dos seus conhecimentos de economia e também um pouco de política, a gente não pode desassociar isso, para que o nosso telespectador, principalmente aquele telespectador que está focado e investe no agronegócio, possa ter uma ideia do que nos espera daqui para diante. Bom, prazer, uma honra, Ronaldo, estar aqui com vocês. Nós estamos num momento muito rico da economia brasileira. É importante deixar claro, porque eu acho que a grande imprensa não tem coberto isso com a adequação que eu julgo necessário, que nós temos dois grandes problemas na economia brasileira. O resto não são problemas. São questões históricas que nós vamos abordar aqui com bastante detalhe, sem dúvida nenhuma, conhecido do telespectador, tá? Mas todo o resto, fora essas questões históricas, esses dois problemas, são notícias bastante positivas. A economia brasileira é uma economia realmente que tem capacidade de resposta muito grande. O agronegócio é o grande exemplo disso. Com todos os percalços, com todas as dificuldades de infraestrutura, de taxa de juros, de falta de crédito e até de clima no ano passado particularmente, consegue entregar para o país isso que entrega, de tão positivo e tão importante para todos nós. Quais são então esses dois principais problemas? Um deles é a questão da inflação. Nós vivemos com a maior inflação dentro do mundo civilizado. Por que eu cito o mundo civilizado? Porque a Venezuela tem uma inflação pior do que a gente, mas aí não dá para comparar dessa forma. Com todo respeito à Venezuela, claro, e ao próprio povo venezuelano, mas ali tem um desgoverno muito grande, carência de tudo, etc. E o mundo tem vivido, desde a crise de 2008, inclusive, sem viver com problemas inflacionários. E nós temos uma inflação muito alta, não só porque fomos perdulários do ponto de vista do gasto público como sociedade, etc., mas também porque não encerramos, e essa que é uma coisa brasileira que precisa mudar nesse momento histórico. O próprio Plano Real de 22 anos atrás, 1994, do ponto de vista da desindexação, de cuidar de alguns aspectos da inflação, não foi terminado até hoje. Então nós vivemos com uma inflação muito alta ainda, inflação do ano passado na faixa de 10, esse ano na faixa de 7 mais ou menos, o ano que vem provavelmente na faixa de 5, mas com uma economia caindo fortemente. PIB negativo no ano passado, PIB fortemente negativo ainda este ano e muito provavelmente positivo, a gente acha que podemos colher 2% de crescimento no ano que vem, que ainda é muito pouco, porque nós caímos algo em torno de 7 e vamos subir 2, então estamos 5 abaixo ainda de 3 anos atrás, o que realmente é muito pouco. Mas esta inflação é um problema muito grave que começa a ser resolvido pela própria queda de atividade, pelo aumento do desemprego, pela importação de uma desinflação e por uma equipe econômica que é muito mais tenaz no combate à inflação. E isso, ao ser resolvido, por que eu estou dizendo isso, telespectador? Parece conversa de economista, de fato mas é muito importante no seguinte sentido. Imagina se nós não tivéssemos esse problema. Os países emergentes têm, na média, hoje, uma taxa de juros da ordem de 6% ao ano. Se nós tivéssemos com uma taxa de 6% ao ano hoje aqui no Brasil, com uma inflação da ordem de 2%, mais ou menos, que seria mais ou menos o normal, ainda uma taxa de juros real, certamente a situação econômica, as expectativas com relação à economia, do ponto de vista do investimento, da geração de emprego, do consumo propriamente dito, seriam completamente diferentes. Então, é fundamental que a sociedade vença isso de uma maneira muito rápida.
O segundo grande problema, também avançou fortemente, é a questão da credibilidade do grau de confiança, temperado por esse problema político todo que nós estamos vivendo, mas não só pela questão política, pela questão, aí sim, da gestão inadequada da política econômica, que mudou da água para o vinho. Aqui não vem uma discussão da questão necessariamente só do novo presidente, que deixou a interinidade, que agora passa a ser presidente efetivamente até 2018, mas da qualidade da equipe econômica que nós temos hoje é muito forte, com profundo conhecimento na área acadêmica, com profundo conhecimento na área pública e privada. Não só o Henrique Meirelles e o William Goldfein, toda a equipe. O Eduardo Guardia, por exemplo, que é o executivo do Ministério da Fazenda, tem uma experiência absolutamente robusta. E assim por diante. Não cabe aqui ficar citando nomes, mas toda a diretoria do Banco Central, todos os técnicos do Ministério da Fazenda. E das próprias estatais. Então, hoje você tem um alinhamento em termos de qualidade de recursos humanos para gerir a política econômica que é inédito na história brasileira. E, portanto, é absolutamente compreensível, e todos os indicadores já apontam isso, uma forte recuperação das expectativas e do grau de confiança, claro, de um patamar muito baixo, mas que já aconteceu, está dado, criando essas condições para uma recuperação da economia brasileira. O que resta agora, então? Resta o Congresso efetivamente fazer a sua lição de casa, que é efetivamente aprovar essas reformas estruturantes, como a reforma previdenciária, como a questão da limitação do gasto público para uma melhoria na fragilidade financeira do setor público, que é muito ruim. A nossa dívida interna, ela não é grande para os parâmetros internacionais, mas a cara da dívida, porque ela vem crescendo muito fortemente em função do descontrole e da diminuição da arrecadação pela própria queda do nível de atividades, é bastante preocupante. Então, o Congresso Nacional não pode, neste momento, não dar à sociedade brasileira esse tipo de avanço. Claro que tem que discutir bastante, porque eles estão lá para isso, eles são realmente quem fazem as leis, tanto a Câmara quanto o Senado, mas é fundamental que avance nesse sentido. Por exemplo, a questão previdenciária. Não há país no mundo que tenha uma situação de aposentadoria precoce como existe no Brasil, e com todos os benefícios na área dos funcionários públicos federais, estaduais e municipais, como que existe no Brasil. Por que um trabalhador público federal se aposenta com salário integral e você e eu, Ronaldo, não podemos nos aposentar com mais do que o teto, que é R$5.000 hoje e um pouquinho? Isso é um desbalanceamento que precisa ser corrigido urgentemente. Não há razão para ter esse tipo de distorção. A sociedade brasileira conhece isso, postecipou irresponsavelmente o ajuste desse tipo de situação, estamos obviamente colhendo os frutos desse desajuste todo. Então eu quero reiterar que a responsabilidade é sim da sociedade toda, porque nós é que pressionamos quem faz a lei. Se a gente conversar com os deputados, se a gente emitir a nossa opinião e com os senadores e com o próprio Executivo Federal nessa direção, sobretudo para quem vive no mundo agrícola, que no fim do dia paga essas contas todas, porque concorre inclusive com subsídios em outros lugares e etc e tal, e consegue fazer essa produção maravilhosa que a gente tem aqui no nosso país. É fundamental que emita a sua opinião de uma maneira clara, porque a bancada ligada à área agrícola, por exemplo, que é extremamente forte e grande e consciente, ela pode sim sentir o eco do campo no sentido de dizer o seguinte: não queremos mais pagar esse tipo de conta da economia desta forma. Não adianta a gente falar que não vai pagar a conta dos impostos. A conta dos impostos, como é um custo da sociedade como um todo, tem que ser pago por quem tem dinheiro. Não tem como ser diferente. Agora, desajuste econômico, aí não dá para a gente vivenciar dessa forma mais tempo. Resolvendo, então, essa questão da inflação que começa a ser endereçada e melhorando esse grau de expectativa, avançando na questão das reformas, a economia brasileira vai responder muito bem. Nós podemos ter surpresas extremamente agradáveis já em 2016, um pouquinho mais fortemente em 2017 e 2018. Eu quero dividir aqui
com seus telespectadores, Ronaldo, um otimismo grande que a gente tem. Agora, se o Congresso entrar no embate político, que é compreensível, de disputa de poder, de entender que eu vou tirar, eu cidadão, ou eu empresário, ou eu deputado ou senador, um naco mais do Tesouro, aí não vai dar certo. O Tesouro, seja estadual, municipal ou federal, não tem mais o que dar para a gente. Nós temos que ter a maturidade como sociedade de dizer o seguinte, ok, vamos crescer pelo aumento da produtividade, pela eficiência, pelo aumento da competição e etc. Né? As aberturas de mercados tão importantes no agronegócio, vencer junto às organizações mundiais do comércio e os acordos não só bilaterais, mas multilaterais, né? Todas as barreiras que existem para os produtos brasileiros, e isso sim é uma função claríssima que o governo federal tem que conduzir e apoiado por todo mundo para que a gente possa ampliar o leque de consumidor dos nossos produtos, porque nós somos eficientes e competitivos nisso. Se melhorar ainda um pouquinho a infraestrutura, não tem para ninguém, né? Porque o Brasil ainda sofre de uma infraestrutura horrorosa. Você teve uma experiência muito rica. Você foi secretário municipal da Fazenda aqui em Ribeirão Preto, na gestão do ex-ministro Palocci. E você ocupou, inclusive, um cargo relevante no Banco do Brasil. A sua experiência no setor público, aliada à sua experiência no setor privado, aonde você acha que o governo do PT errou? Na verdade, eu fui secretário do planejamento, não da Fazenda, para promover exatamente o desenvolvimento econômico da região, etc. Aqui. É difícil responder isso, Ronaldo, porque errou em muita coisa. Só que cantar páreo corrido é um negócio que é complicado. Nós não estávamos lá vivenciando isso. Eu, de fato, fui presidente da Bebida TVM, como diretor dentro do conglomerado Banco do Brasil. Tenho muita honra do trabalho que foi feito lá. Fomos amplamente premiados como melhor gestor de recursos terceiros do Brasil pela Exame, pela Você S.A., por 3 vezes consecutivas e etc. No primeiro mandato do governo Lula, quando realmente nós fizemos a economia crescer de uma maneira bastante robusta, bastante forte, com um ajuste muito importante, né? Mas errou na falta de articulação, errou porque, por exemplo, todo o governo Dilma não propôs as reformas estruturantes. A reforma previdenciária, por exemplo, ela não mandou para o Congresso. Ela ficou lá durante 7 anos, o Lula 6 anos, o Lula ficou durante mais 8 anos, e eles não propuseram isso. A raiz do PT é a raiz do trabalhador, é o partido, é o berço de onde ele vem. Então, ele dialogar com o trabalhador nesse sentido de que é fundamental fazer uma reforma previdenciária, teria sido absolutamente importante. Eu vou exemplificar. Hoje, infelizmente, o desemprego está muito alto no Brasil. Pergunta para um trabalhador, já que está mais próximo do momento de se aposentar, se ele topa postecipar um pouco, 2, 3, 4 anos a aposentadoria dele, em troca do filho dele ter um emprego. Vai ver que resposta que ele dá. Então, essa é a discussão soberana, essa é a discussão de cabeça erguida. Agora, aquela discussão de dizer o seguinte, não pode postergar a aposentadoria porque esse é um direito adquirido do trabalhador. O direito adquirido do trabalhador é o trabalho, é a dignidade, é a qualidade de vida. Claro que os direitos têm que ser preservados, sou totalmente a favor disso. Mas quando a conta não fecha e não dá para pagar, tem que abrir um diálogo sereno com a sociedade. E não é todo trabalhador que quer se aposentar. Eu estou cansado de ouvir aqui nas palestras que a gente faz, nos diálogos que a gente tem, de pessoas que se aposentam porque têm receio de mudar a regra no momento subsequente e perder o seu direito. Porque, na verdade, socialmente, eles gostariam de trabalhar mais um pouco. O cara fala para mim, pô, eu não quero ir para casa. Não faz sentido, com 54, 55 anos de idade, eu ir para casa. Claro que tem uma parcela da população que, infelizmente, foi mais punido pela vida, digamos assim, que quer, precisa e merece, tá certo? Mas é preciso ter flexibilidade desse tipo de mecanismo. Outra questão muito simples de ser entendida é a relação capital-trabalho, tá certo? Por que essa relação não pode ser dada entre as partes? Tem que ser dada entre as partes. Se há um sindicato organizado de uma determinada categoria, o que ele acordar com o sindicato patronal
e o Sindicato de Trabalhadores, é preciso ser válido como lei, de uma maneira madura. Eles têm tecnologia para negociar, eles têm experiência, eles têm apoio, eles têm muita coisa para negociar, dentro do bom senso. A Espanha fez isso agora, historicamente, de uma maneira muito recente. Depois da crise de 2008, fez um ajuste nas legislações trabalhistas, o desemprego lá era extremamente alto, ainda é muito alto, chegou a 25% da população economicamente ativa, e agora nos últimos 3 anos, depois de ter feito essa reforma, a remuneração do trabalhador começou a subir, o PIB está crescendo mais do que os outros países, e o trabalhador está muito mais satisfeito, porque começou a ter emprego de novo, além da remuneração ter subido. Então, nós precisamos pegar o exemplo internacional de uma maneira madura e fazer isso sem prejudicar o trabalhador. Isso é inaceitável, até porque, do ponto de vista econômico, isso derrubaria o consumo, que também seria muito ruim, tá certo? Mas socialmente é pior ainda. Agora, manter isso sobre a égide de argumentos de legislações que foram criadas lá nos anos 30, não faz sentido. O mundo mudou. Nós estamos quase um século depois disso e é fundamental que a gente modernize isso e etc. Vou chamar um rápido intervalo comercial, nós voltamos já já com o economista e presidente do Banco Ribeirão Preto, Nelson Rocha Augusto. Volta com a TV Brasilar, tendo o privilégio, a honra e a alegria de podermos conversar com Nelson Rocha Augusto, presidente do Banco Ribeirão Preto, mas que gosta de ser chamado de economista. Essa viagem, a participação do presidente Michel Temer, que a partir desse domingo na China participa do G20, que é o grupo das 20 maiores economias do Brasil, isso pode ser uma janela para essa mudança que se espera da economia nacional? É uma janela importantíssima. Vamos explicar tecnicamente por quê. Vou tentar não usar muito jargão aqui, mas é muito importante isso que você está perguntando, Ronaldo. O Brasil não tem poupança. Perdeu a capacidade de fazer poupança, porque as famílias, obviamente, não têm hoje renda disponível para isso, porque os estados estão no máximo do gasto, os estados que eu digo, estados, municípios e a própria União, tanto é que não investem. E nós vamos precisar, como país, da poupança internacional para fazer os investimentos que precisam acontecer aqui, que são absolutamente fundamentais. Hoje, o investimento no Brasil é da ordem de 15,5% do PIB, mais ou menos. É um número horroroso. Só para que nosso ouvinte saiba, em termos de comparação, a China investe mais de 50% do PIB. A gente investe hoje 15 e qualquer coisa. Já investiu no passado algo próximo de 20, na época do milagre brasileiro chegava a 25. Então o ideal seria que nós crescêssemos o mais rápido possível. Vamos precisar de dinheiro dos estrangeiros e os chineses, por ter excesso de poupança, têm um apetite enorme para investir fora da China, sobretudo em economias como a brasileira, porque são economias complementares à China. A questão do agronegócio, por exemplo, é segurança alimentar, é muito importante para eles. Nós estamos numa discussão aqui na sociedade brasileira, por exemplo, com relação a permitir a compra de terra por estrangeiros. Eu, como economista, sou francamente a favor disso, por uma razão muito simples, inclusive, ele não pode levar a terra embora, a natureza não criou condições para isso ainda, tá certo? Então essa história de que o estrangeiro pode dominar o território nacional e aí a gente perde a soberania, etc. tal, não funciona assim nos países que permitem isso, por exemplo, os Estados Unidos, tá certo? Claro que você tem que pôr determinadas regras e a legislação ambiental, etc., que você, telespectador, com certeza conhece muito bem, tem que ser rigorosamente controlada, não só para os brasileiros, mas para os estrangeiros. Agora, não tem problema nenhum que venha a capital para cá, mas principalmente que venha a capital, e os chineses são muito bons nisso, nessa área de infraestrutura, né?
A China constrói uma quantidade de quilômetros de ferrovia por ano que em 4, 5 anos resolveria, se viesse aqui de sola, digamos assim, para valer, né? Em 4, 5 anos resolveria isso no Brasil, que a gente não consegue resolver. As concessões na área de ferrovia começaram a ser feitas lá desde o Fernando Henrique I, tá certo? E até hoje a gente tem aí um sistema de transporte em ferrovias muito, muito pequeno, absolutamente inadequado com o tamanho do Brasil, etc. Portos, aeroportos e etc., não há sombra de dúvida. E, portanto, essa viagem é muito importante na China por esse aspecto. Mas também pelo aspecto do G20, porque eu imagino claramente, pelo discurso do presidente Temer, pelo discurso do ministro Henrique Meirelles e até dos seus assessores, inclusive do presidente do Banco Central, William Goldfein, que no G20 nós precisamos, como sociedade, como Brasil, como país, demonstrar claramente lá que essa história ficou para trás, da questão do impeachment, etc. e tal, e que agora tem um governo pelas instituições e que, se não foi eleito dessa forma, tem uma eleição para acontecer este ano no âmbito municipal, que forjará certamente o novo equilíbrio político brasileiro ou a nova representação política brasileira para endereçar as eleições de 2018 e que o mundo rico, os 20 maiores países do ponto de vista econômico do mundo, precisam entender claramente qual é o projeto do Brasil, o que nós vamos fazer efetivamente nesse interregno daqui até lá e que a democracia brasileira funciona sim e que as instituições funcionam sim e portanto, que pode investir aqui, porque é confiável. Vamos lembrar aqui, sem qualquer tipo de cor partidária, que o Brasil, mesmo com as dificuldades institucionais que a gente tem, é muito avançado institucionalmente, sobretudo quando nós comparamos com os nossos concorrentes para a atração de investimento, ou seja, os países emergentes. Não dá para dizer que as instituições chinesas, por exemplo, são melhores do que as brasileiras, até porque o modo de decisão lá é diferente. É tudo definido pelo Partido Comunista Chinês. Aquilo é uma ditadura que cresce há 30 anos. Então é um negócio bastante interessante, mas é diferente do nosso parâmetro cultural. O sistema legislativo lá é outro, o sistema judiciário lá é outro. E o nosso é muito melhor, para os padrões ocidentais, no sentido do funcionamento das instituições. Assim como na Rússia. Não dá para comparar o que acontece na Rússia com o que acontece aqui. E eu estou falando dos BRICS. Perceba bem, a África do Sul funciona muito bem, sem dúvida nenhuma, mas é uma economia menor do que a economia brasileira. Então, se você olhar os BRICS, as nossas instituições funcionam muito melhor do que os outros, né? Mesmo o México. O México tem uma série de dificuldades, também, infelizmente, isso é tristíssimo para o nosso país e para um país irmão como é o México, um parceiro comercial importante, né? As questões também de corrupção, de narcotráfico, de violência, são problemas desse tipo de país que é nosso, mas que é dos outros também. Então temos que ter a cabeça erguida, mostrar o que queremos fazer, ter um norte de médio e longo prazo, porque não é possível atrair o investimento, tomar a decisão de investimento com segurança, se a gente não tiver horizonte de tempo com algum nível de segurança. E isto começa a ser recuperado agora no Brasil. Tivemos bons momentos nesse sentido no passado, o investimento avançou e agora a gente começa a recuperar isso. Repito, não por cor partidária, mas por uma questão de resolver esta questão. Isso é absolutamente fundamental. Então temos que enterrar o passado e quem for disputar politicamente vai disputar na próxima eleição. Não vamos disputar olhando para trás, porque isso não vai chegar a lugar nenhum. Atrapalha aí a toda a sociedade. A mudança de postura e de política e de foco do Itamaraty, o nosso Ministério das Relações Exteriores, com a chegada do José Serra, lhe agrada? Agrada muito. O Serra, eu tive a oportunidade de trabalhar um pouquinho com ele no começo da minha carreira, é um sujeito brilhante, obstinado, centralizador, que é o problema dele, muita gente sabe disso, mas é um sujeito que sabe o que quer fazer, tem uma ideologia forte e favorável ao país nesse sentido, e tem na mão hoje, pela
força que tem esse ministério, a importância que tem esse ministério e o histórico, inclusive, de ação do próprio Itamaraty brasileiro, reconhecido internacionalmente pela enorme qualidade que tem, de traçar esses objetivos, deixando claro para o resto do mundo isso que nós estamos falando aqui, os valores democráticos brasileiros, os valores institucionais brasileiros, o apetite pela competição saudável, honesta e etc. tal, buscando a abertura de novos mercados e buscando entrar progressivamente nos acordos multilaterais e também nos acordos bilaterais. É perfeitamente possível conviver com ambos. Não é preciso de ter exclusividade no Mercosul para poder depois avançar de uma outra forma. Não é necessário isso. Esse embate que está colocado aí agora do Uruguai com a Venezuela, porque precisa passar para a Venezuela o revezamento, etc. Tal, a meu ver, não sou especialista nisso, mas olho o mercado de exportação e importação brasileira, que é muito importante para a economia brasileira, o Serra está coberto de razão. É muito importante que nós vençamos essa etapa e vamos para acordos maiores. Inclusive, olhar sim para o Pacífico, rapidissimamente. Nós ficamos fora desse jogo e precisamos ver como é que a gente consegue jogar o jogo com todo mundo. O Brasil é simpático, acabamos de fazer uma Olimpíada que todo mundo teve medo, mas que funcionou brilhantemente bem do ponto de vista de demonstrar que yes we can, nós somos efetivamente capazes de fazer um espetáculo bonito, com segurança, com coisas interessantes, que esta pluralidade de representação, de raças, de etnias e etc. e tal que existem no Brasil, é um diferencial extremamente positivo nosso e não o contrário. Tem que mostrar isso para o mundo. A gente sabe conviver, a gente sabe fazer, temos problemas relativamente graves, mas que a gente consegue progressivamente avançar e estamos enfrentando essas questões aí com galhardia e acho que vamos virar a história desse país e esse momento vai ficar um momento de inflexão, bastante positivo, eu espero para frente. Você apontou no seu comentário anterior, do primeiro bloco, que, pelo menos eu entendi dessa maneira, que o grande desafio nosso agora é a harmonia do Congresso Nacional em relação àquilo que está sendo, aos remédios que estão sendo sugeridos, nós colocarmos em prática para realmente sairmos desse desarranjo econômico que nós tivemos aqui. Arranjo econômico esse que acabou contaminando toda a política e aí tivemos as duas crises ao mesmo tempo, como dizem alguns comentaristas, a tempestade perfeita. Perfeito. De que maneira o produtor, o cidadão, pode participar ativamente, como participou ativamente, indo às ruas para protestar ou para apoiar o governo que saiu, a utilização das redes sociais, enfim, de que maneira o produtor que queixa-se que paga só impostos e não tem a contrapartida por parte dos governos, de que maneira nós podemos aí colaborar, ajudar para dar essa virada que você está preconizando, que está nos esperando? Existem várias maneiras, vamos listar algumas dessas. Primeiro, obviamente, é discutir com as lideranças de cada um desses setores. Essas lideranças são bastante bem organizadas e o Congresso Nacional ouve essas lideranças para que a gente possa pensar grande. Não adianta o produtor dizer o seguinte, não, eu quero um mecanismo de proteção para o meu produto aqui. Proteção não é pensar grande, não é ter a competitividade. Nós precisamos ter maturidade como sociedade. Dizer o seguinte, ok, vamos abrir mais o país para mais concorrência, porque isso vai nos fazer ficar mais eficientes e vamos melhorar, né? Então, conversando com a liderança, por exemplo, nessa questão da reforma previdenciária e da limitação do gasto. Todo mundo sabe que a área pública gasta muito, gasta mal, é ineficiente, etc. Tal. Então, se todo mundo pensa assim, tem que dizer, em primeiro lugar, para as lideranças. Em segundo lugar, encha a caixa postal dos seus deputados e dos seus senadores, não é a menor sombra de dúvida. Em terceiro lugar, claro, bote nas próprias redes sociais da maneira que você tiver. Converse efetivamente com as pessoas que você quer. Este ruído chega, sim, fortemente no ouvido de quem toma a decisão. O Congresso não consegue decidir se uma parcela muito significativa da população estiver a favor de uma coisa, ele não consegue decidir contra. Sobretudo se essa coisa for relevante do ponto de vista econômico.
né? Se for uma coisa um pouco mais marginal, etc. tal, do ponto de vista econômico, aí o Congresso tem lá as suas idiosincrasias. Eu vou citar um exemplo bem polêmico e recente, tá certo? Não é importante do ponto de vista econômico que o Senado brasileiro tenha optado por cassar o mandato da Dilma, mas permitir os direitos políticos dela. Se ela for eleita daqui a X anos que ela vai disputar uma eleição, é porque a população escolheu que ela voltasse para cá. Eu não estou dizendo aqui se eu sou a favor ou contra isso é outra história. O que eu estou dizendo é o seguinte, aquilo foi um arranjo, aparentemente, um arranjo do Senado, que do ponto de vista econômico não tem importância absolutamente nenhuma. Então não vamos perder muito tempo com isso, do ponto de vista econômico. Do ponto de vista político é muito importante. Então os senadores sabem muito bem porque fizeram isso, os deputados estão tentando entrar nesse jogo porque privilegia alguns deles, etc. Mas nós como sociedade, por exemplo, neste caso específico que eu estou citando como exemplo, não podemos permitir que esse tipo de coisa possa servir de álibi para abrir avenidas do ponto de vista de quem foi punido poder voltar para a área pública. Do ponto de vista de corrupção, propriamente dito. Isso é inaceitável. Então a sociedade tem que dizer o seguinte, ok, isso foi um arranjo do Congresso, a gente não gosta, acho que a sociedade, uma boa parte da sociedade emitiu essa opinião, mas a gente compreende, não tem impacto econômico, vamos virar a bola para frente desde que isso não vire um outro tipo de problema. Então, é dessa forma. E conversem com os jornalistas. Por isso que eu estou aqui honrosamente atendendo meu amigo Ronaldo Knack, com o maior prazer, e conversando com vocês aqui no dia de hoje. Por quê? O Brasil tem uma imprensa livre, uma imprensa boa, qualificada, grande, ampla. Eu não compro essa tese de que é tudo dominado pela Globo. Isso é bobagem. A Globo é muito importante, sem dúvida nenhuma, forma opinião, sem dúvida nenhuma, tem qualidades e tem problemas, sem dúvida nenhuma, mas, não existe região nesse país que não tenha o seu veículo com um bom nível de credibilidade, onde você possa ter ressonância daquilo que você pensa como sociedade. E está aí, apto para fazer isso, com várias faculdades de jornalismo, pessoas muito experientes e a juventude entrando cheia de vontade de relatar efetivamente, de fazer o bom jornalismo, né? Infelizmente no Brasil também tem o mau jornalismo, mas esse vai ficando progressivamente para trás, até porque há uma modernização na própria legislação brasileira de interpretação. Hoje quem fala bobagem tem que pagar por isso, entendeu? Então isso também cria determinados filtros, né? E a nossa imprensa, ela também é muito vigiada no bom sentido da palavra, internacionalmente, para que os abusos não sejam cometidos, etc. Então se você encher a caixa postal do seu deputado, senador e etc., se você falar com a sua liderança, se você falar com os jornalistas, e você usar um pouco as redes sociais, você está ajudando muito, tem muito o que fazer. Não fica quietinho em casa não, que aí não colabora. Nós vamos a mais um rápido intervalo comercial e voltamos já já com o Nelson Rocha Augusto, economista e presidente do Banco Ribeirão Preto. De volta com o TV Brasilago, tendo hoje a alegria de nós conversarmos com o economista Nelson Rocha Augusto, presidente do Banco Ribeirão Preto. Nelson, eu recordo que você foi um palestrante do Brasilago num evento que a gente fez em janeiro de 2008, no Teatro Municipal de Sertãozinho. E foi até um painel que você foi antecedido pelo professor Alberto Borges Matias, da FEA USP Ribeirão Preto, que frequenta muito os nossos programas, aí trazendo aí a leitura dele de determinados momentos pontuais da nossa economia. Em 2007, o Brasilago promoveu em Brasília um evento muito grande que discutia exatamente biocombustíveis e energias renováveis. Era um tempo que se falava muito de biodiesel, já se falava de energia eólica, incipiente, é verdade, mas o que está acontecendo com a energia eólica hoje, a gente já conseguiu prenunciar e prever que realmente nós teríamos uma mudança muito grande. O setor sucroenergético, o setor canavieiro, entrou numa crise a partir dessa época.
E aí houveram duas razões principais, isso até é a leitura também do professor Marcos Fava Neves, também da FEA USP Ribeirão Preto. Ele entende que 70% da crise foi culpa do governo. A política que a presidente Dilma, aliás, na verdade, a política que iniciou no início do segundo mandato do presidente Lula, logo que o Roberto Rodrigues deixou o Ministério da Agricultura, houve uma priorização para o pré-sal e o governo virou as costas para o setor dos biocombustíveis. Essa crise se agravou. Nós tivemos aí nessa última sexta-feira notícia do fechamento da unidade da Dedini em Sertãozinho, ela já está em recuperação judicial. A Dedini, que é a grande fábrica das usinas, fábrica de fábricas. Nós temos hoje um índice de desemprego violentíssimo em Sertãozinho. Nós estamos falando aí de um parque que já teve cerca de 600 indústrias. Muitas indústrias nem entrando em recuperação judicial, algumas das maiores já estão em recuperação judicial, outras entrando e outras fechando, encerrando suas atividades sem sequer pagar salários e encargos trabalhistas aos seus trabalhadores. Ao mesmo tempo, nós temos uma crise já no setor da laranja. São dois polos importantes na nossa macro-região, na nossa Califórnia brasileira. A laranja, hoje, a Flórida está fechando o mercado do suco de laranja. Os níveis de consumo de laranja nos Estados Unidos hoje voltam para 1980, quer dizer, estão regredindo. O que nos espera nessa nossa região que você tanto conhece bem, que você tanto defende, que você tanto ajuda a desenvolver? São dois setores extremamente importantes, mas com naturezas bastante diferentes para a perspectiva, digamos assim, do próximo período. O setor da cana-de-açúcar viveu uma crise horrorosa, como você está narrando, e vive ainda, no sentido de que está sem capacidade de investimento e não investiu. O que temos de boa notícia para o setor é que, exatamente em função de não termos investido, no caso brasileiro, e da parte internacional, por questões climáticas, etc., o açúcar realmente mostra de uma maneira muito clara que vai ter um estoque de passagem muito, muito baixo. Na verdade, tem um consumo do estoque de passagem nesse próximo período. Então, os preços reagem de uma maneira mais positiva e o Brasil tem conseguido colocar com muito conforto a totalidade da produção como o maior exportador mundial há muito tempo, e vai continuar assim por muito tempo, e, portanto, esse é um ciclo que tende a perdurar um pouco mais, né? A gente não tem como medir efetivamente o tamanho desse ciclo de preço de açúcar remunerando um pouco melhor a atividade, ou bem melhor a atividade, mas tudo indica que isto deve continuar por mais 2, 3, 4 anos naquilo que a gente consegue ver, com oscilações enormes, né? Os usineiros sabem muito bem disso, os produtores sabem muito bem disso, tem que usar os instrumentos financeiros para te proteger, fazendo trave e tal, porque além do açúcar você tem a questão da oscilação do câmbio, que com essa melhoria no cenário econômico brasileiro, o real pode sim se apreciar, ou seja, beliscar ali talvez algo em torno de $3 é um negócio possível. Não é o cenário que nós trabalhamos como sustentável, mas é possível que efetivamente ocorra, né? Do ponto de vista do etanol, é bastante diferente, né? Você tem já bastante consolidado com o parque de automóveis no Brasil bem amplo na questão do flex, e aí sim, pela questão da fragilidade financeira da Petrobras, teve que se manter o preço da gasolina e também do diesel, que ajuda o biodiesel, no mesmo pacote do que você perguntou, Ronaldo, a preços muito interessantes. Imagine o sujeito player do setor de cana-de-açúcar se nós tivéssemos aqui no Brasil praticando o preço internacional de gasolina agora, ou até de óleo diesel, tá? Seria algo em torno de 25% a 30% abaixo do que está aí, e seria muito ruim para o setor. Então, aquilo que foi um horror há 2, 3 anos atrás, que dizimou efetivamente, trazendo consequências como essa da Dedini e outras mais que você está dizendo, hoje passa a ser um benefício.
né? Então, é muito ruim que as coisas sejam assim, porque dá muita insegurança. No entanto, não há motivo para acreditar numa queda do preço da gasolina ou do óleo diesel, pelo menos naquilo que é possível ser visto, né? Embora nossa avaliação aqui é muito difícil prever o preço do petróleo, mas como a oferta e a demanda de petróleo estão bastante ajustadas, é pouco provável que no horizonte de médio prazo o petróleo passe muito de $50. Então, as usinas e quem está tomando decisão de investimento e equalizando dívida, etc., tem que levar em consideração que você pode sim ter ali na frente um achatamento da remuneração pelo lado do etanol. Menos provável que aconteça isso do lado do açúcar, e também poderá acontecer na parte do biodiesel. Embora a legislação é muito clara aqui no Brasil e o mercado de biodiesel deverá melhorar com a melhora da economia pelo aumento do consumo de diesel total, como ele é mistura, ele vai puxar um pouco isso para cima, né? As usinas, de uma maneira geral, que tem um nível de dívida ainda elevado, esse serviço da dívida tem trazido uma série de problemas. Agora, o operacional das usinas de açúcar e álcool, tanto no ano passado quanto nesse próximo ano agora, nesse ciclo que está em curso agora, traz um resultado bastante bom, bastante positivo. Tem dívida, tem problema, mas bastante positivo. Então eu acho que, de fato, o fundo do poço ficou para trás há algum tempo, a perspectiva é bem melhor. A gente já está vendo alguém começando a querer investir dentro desse segmento, etc. Está faltando crédito. Os bancos têm um bocado de preocupação ainda com o setor, pelo tamanho da alavancagem que o setor teve, mas eu não tenho dúvida, por exemplo, esse ano, se tivesse mais cana, seria moída, né? Seria moído, com condições de moer. Todo mundo vai moer o que conseguir e o que não conseguir, porque a remuneração da atividade está positiva. Então isso vai diminuindo, obviamente, o nível de problema e tal, porque é sempre um setor de longo prazo. O caso da laranja é um caso muito mais complicado, porque estou querendo dizer que a recuperação do setor sucroenergético ele já está em curso, inequivocamente já está em curso. O caso da laranja é mais complicado, porque em que pese o preço ter subido bastante do suco aí agora mais recentemente, você não tem consumo, por um lado, ou está muito baixo o consumo, como você citou, tirou o hábito do próprio americano de tomar o suco de laranja, o europeu mantém um pouco isso, mas nem tanto. O brasileiro nunca teve grandes hábitos nesse sentido, naquilo que teria potencial para fazer. Os próprios produtos que usam laranja dentro da sua confecção estão substituindo por outras frutas, etc. Então, há uma falta de mercado de um lado. De outro lado, as esmagadoras, né, as empresas aí, por ser um oligopólio muito concentrado, judiou demais do produtor de laranja ao longo do tempo. Então hoje elas têm um percentual muito significativo de pomar próprio e só ficou de pé o produtor que tinha uma boa capacidade de negociação, porque tinha uma escala grande para negociar com essas empresas, né, essas grandes empresas aí desse setor. Então o pequeno produtor simplesmente jogou a toalha, né? Ele foi para outra coisa, foi para grãos, foi para cana-de-açúcar e jogou a toalha. Recuperar isso, inclusive por ser uma cultura perene que demora bastante para produzir, não acho que é uma coisa que vai acontecer tão cedo, infelizmente. Agora, quem tem hoje a laranja, a remuneração está muito boa, está muito atrativa, o preço subiu, a Flórida passou a ter uma série de doenças que está minguando bastante a produção lá e precisa de trabalhar para estimular um pouco o consumo interno e o consumo internacional. Eu acho que a probabilidade... Houve um ajuste, infelizmente, pelo lado da oferta e a remuneração da atividade pelo preço praticado hoje é uma remuneração positiva. Precisa ter prudência, mas dá para apostar e investir um pouco nesse setor. Agora, a gente não consegue enxergar aqui uma grande recuperação desse setor por essas razões de dúvida com relação à existência de mercado consumidor. Já não é verdadeiro para o suco energético, com certeza não. Além da própria geração de energia, que hoje, de cogeração, que hoje tem um valor pequenininho, porque como a economia caiu bastante, voltaram, graças a Deus, as chuvas, você regularizou isso. Mas é sempre uma atividade que tem uma remuneração interessante como complementar para a remuneração das usinas para quem fez os investimentos de cogeração. Nelson Rocha Augusto, muito obrigado pela sua participação. Você
Você nos brinda com uma aula sobre economia, muito bem informado, como sempre. E eu espero ter em breve para a gente poder comemorar um pouquinho mais informações novas aí, mostrando que realmente o pior dessa crise ficou efetivamente para trás. Nós estamos realmente convencidos disso, precisamos pressionar o nosso Congresso, que está, a meu ver, doido para votar um pouco mais favorável a esse tipo de coisa, para a gente poder reduzir a taxa de juros, que é uma coisa que precisa acontecer no Brasil, o mais brevemente possível, de uma maneira forte, a gente ficar com um país melhor para todo mundo, melhorando emprego e qualidade de vida, que no fundo é o objetivo de todos nós. Muito obrigado mais uma vez a você, telespectador amigo, nossos agradecimentos. Voltamos na próxima semana com novos entrevistados. Até lá, muito obrigado.